Irmãos, vamos continuar o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 11, hoje vamos começar o capítulo 11. Terminamos o capítulo 10 e agora vamos entrar no capítulo 11. A primeira etapa do capítulo 11 são os versículos 1 a 18. Atos 11, de 1 a 18, então. Então, abra a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura aqui, na versão revista e atualizada. É a versão que eu uso aqui, tá bom? Atos 11, de 1 a 18, versão revista e atualizada. Diz assim, Atos 11, de 1 a 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Muito bem, irmãos, temos aí então o trecho novo do nosso estudo. Importante aqui duas observações preliminares, para nós entendermos esse texto, a relevância dele no lugar onde ele está aqui no livro. Primeiro fator importante: se os irmãos olharem o versículo 19, logo em seguida aí, Atos 11, 19, o versículo que vem a seguir, né? Os irmãos vão ver, o texto fala assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O que nós temos então aqui, nos versículos 19 e 20, é uma abertura da mensagem do evangelho para os gentios. A princípio, pregavam somente para os judeus. Agora, eles abriram o anúncio da mensagem para os gentios. Então, esse texto que nós acabamos de ler agora, o texto que mostra Pedro testemunhando aos irmãos da igreja de Jerusalém o que havia acontecido, é importante por quê? Porque deu consciência a eles de que o evangelho não era só uma mensagem dirigida aos judeus.
Porque na mente dos primeiros cristãos, isso incluindo Pedro, o próprio Pedro a princípio cria assim, na mente dos primeiros cristãos, o cristianismo, a fé cristã, era somente o judaísmo mais avançado. Eles pensavam assim: nós continuamos sendo judeus, a diferença é que nós cremos que o Messias já chegou, e o Messias é Jesus de Nazaré. Agora, nós não mudamos de religião, de jeito nenhum. Vamos ao templo para as orações, vamos realizar nossos atos normais ali, como judeus que somos, nossos atos cultuais, sem problema nenhum. Nós não mudamos de religião. Quem falou que o cristianismo é outra religião, que inventaram agora e nós passamos para essa, saímos dessa e pulamos para essa? Isso não existe. Na cabeça deles não era assim. Quando houve a conversão dos gentios e eles receberam o Espírito Santo, Pedro viu o que aconteceu, mostrando que Deus havia equalizado a experiência dos gentios. O Pentecoste gentil que nós já estudamos no capítulo 10, o Pentecoste gentil foi idêntico ao Pentecoste judaico. Então, Pedro percebeu que não havia mais diferença entre judeu e gentil no que diz respeito ao Evangelho. Quem cresce entraria para o mesmo grupo de comunhão. Isso era muito diferente do judaísmo. Para eu entrar no judaísmo, o que eu tinha que fazer? Sendo homem, eu teria que ser circuncidado, eu teria que começar a observar os ritos judaicos, as determinações legais de Moisés. Eu me tornaria então o que chamam de prosélito. É isso que eu viraria. Então, na cabeça de muitos cristãos da época, antes de Atos 10, antes de Pedro explicar essas coisas, antes de Pedro testemunhar e anunciar essas coisas, antes disso, eles pensavam: se um gentio quiser ser cristão, não existe cristão. O que existe é o judaísmo avançado. É o judaísmo com o Messias já vindo. Então essa pessoa, se quiser ser parte do nosso grupo, tem que fazer o quê? Tem que se tornar judeu. Tem que ser circuncidado, tem que observar a lei. E aí, ir com a gente nas nossas reuniões. É assim, começar a participar da ceia do Senhor também, que aí já é um lado mais eclesiástico da coisa. É assim que tem que ser. Quando Pedro teve a experiência na casa de Cornélio, ele percebeu que nada disso fazia sentido. Não. Para eles fazerem parte da igreja, não é necessário se tornarem judeus. O Senhor concedeu a eles o Espírito Santo sem eles serem prosélitos. Eles não eram prosélitos. E o Senhor concedeu o Espírito Santo a eles pela fé. Nós estamos juntos, no mesmo corpo, no mesmo grupo, sem eles se tornarem prosélitos. Então essa ideia de que eles têm que virar judeus para serem cristãos é uma bobagem, nós não entendemos ainda, estamos entendendo agora isso. Então quando começaram a entender isso, e Pedro explicou para eles no texto que nós lemos agora, então nós chegamos no versículo 19 e 20, alguns começaram a pregar o evangelho já não mais só para judeus, mas pregando o evangelho para os gentios também. Começou a entrar na cabecinha deles. Para nós isso nem se discute. Para nós judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra. A gente não tem esse problema. Mas na época isso foi entrando aos pouquinhos. Eles vão assimilar isso. No versículo 18, você olhando aí na sua Bíblia, 18, você vê que eles, que legal, os gentios também, 10, que bacana, glória a Deus, tal, legal. A reação foi positiva, mas depois piora de novo, porque demora para mudar a cabeça de alguém, não demora? Demora. Quando chegar o capítulo 15, vocês vão ver esses judeus aqui de novo invocados, porque chegaram os relatórios da primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo, na primeira viagem missionária, teve mais sucesso com o judeu ou com o gentil? O gentil. Aliás, Lucas quer mostrar isso para os leitores. Olha, Deus abriu a porta do evangelho para os gentios. Aliás, Lucas escreve o livro de Atos para quem? Como chama o gentil que ele escreve? Teófilo. Teófilo é um gentil. E ele escreve o livro de Atos para um gentil, mostrando, olha, Deus escancarou a porta da salvação para os gentios. Por isso ele realça, na primeira viagem missionária, por exemplo, o sucesso de Paulo entre os gentios e os judeus negando. Os judeus, não, isso eu não quero saber. E ele se voltando para os gentios.
Então, tudo isso é muito nítido. Mas quando Paulo chega da primeira viagem missionária e traz as informações, olha, vocês não sabem como Deus salvou gentio. Olha, o que tem de gentio salvo não está no gibi. Paulo não falou assim, gibi, essas coisas, né? É a versão, nova versão, granconatiana do livro de Atos. Mas qual foi a reação dos judeus naquele dia? Precisa circuncidar todos eles e fazer com que eles observem a lei de Moisés. Bom, vocês não leram já no capítulo 11? Já não expliquei no capítulo 11? Já não falei o que aconteceu no capítulo 10? Não entra na cabecinha de vocês que não tem nada a ver essa viajada aí de circuncisão? Não tem, não, é pela graça, é pela fé. É pela fé que alguém nasce de novo e é salvo. Não precisa virar judeu para ir para o céu. Está cheio de gentio que nunca virou judeu, nunca foi prosélito, creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo, foi salvo, é uma igreja, estão lá. Vocês não entenderam ainda isso? Não entenderam e começaram a perturbar as igrejas dos gentios. Começaram a enviar mensageiros para a igreja dos gentios, dizendo, ó, nós somos de Jerusalém e viemos dar um recado para vocês, circuncidar todo mundo aí, viu? Tem que ralar, não é, vai pensar que é ir para o céu de graça, não. Tem que ser circuncidado, tem que observar a lei. Os gentios ficaram assustados, mandaram uma carta para Jerusalém, o que está acontecendo? Aí o que aconteceu? O primeiro concílio eclesiástico da história. A igreja, os líderes, pastores, apóstolos, membros da igreja se reuniram em Jerusalém. É o primeiro concílio da igreja cristã. Se reuniram para discutir o quê? Essa questão. E ouviram os testemunhos de Pedro, de Paulo, discutiram as questões todas, compararam aquilo tudo com as Escrituras, e aí disseram, não, nós já sabemos, já chegamos à seguinte conclusão: os gentios, eles são recebidos pela fé em Cristo, não precisam de circuncisão, nada disso. Aí mandaram cartas para os irmãos gentios, explicando essas coisas para eles, dizendo que não era necessário eles se tornarem prosélitos para serem salvos, para serem cristãos. Mas agora aqui, nesse momento aqui, isso ainda está entrando na cabeça dos judeus. Está entrando devagarinho. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá. Vai ter um grupo que nunca vai aceitar isso. Um grupo de judeus que nunca vai aceitar isso. Que são os ebionitas, que a Bíblia não fala, mas que aparecem no século II, que ensinavam o que a gente chama hoje de galacianismo. E eles parece que perturbaram as igrejas da Galácia com essas coisas, e continuaram perturbando depois do século II, dizendo, para ser salvo tem que virar judeu, tem que ser circuncidado e guardar a lei de Moisés. Então demorou para isso desaparecer. Os ebionitas depois sumiram, não existem mais ebionitas, não existem mais, ok? Muito bem, então esse texto que nós lemos, no capítulo 11, versículos 1 a 18, é para mostrar a base do avanço descrito no 19 e no 20. Por que eles saíram no 19 e no 20, pregando inclusive para gentios? Porque eles tinham consciência do que tinha acontecido no capítulo 10 e no capítulo 11. Então essa é a base para o versículo 19 e 20, que mostra o evangelho sendo pregado aos gentios. A base para isso, existe uma base para isso. A base é o quê? O testemunho de Pedro. Outra coisa importante, muito importante. Se vocês olharem o capítulo 11, você vai ver do versículo 4 até o versículo... do 4 até o 18. Até o 17, você vai ver uma repetição do capítulo 10. Tudo sendo repetido. Por que Lucas escreveu tudo de novo? Porque tinha bastante papel sobrando na época. Material de escrita na época era barato. Você ia na Calunga, comprava um blocão lá, escrevia quando quisesse. Era isso? Não. Gente, material de escrita era caro. Era caro. Por que Lucas não escreveu assim,
Olha como eu faria se eu fosse Lucas e tivesse pouco papel e o papel fosse caro. Olha como eu escreveria. Veja aí o versículo 4. Diz assim: então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Ponto. Eu faria assim. Ponto. Aí eu pularia para o 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Eu não ia contar tudo de novo. O que vocês acham da minha versão resumida? Hã? Eu ia fazer uma versão... Eu não ia contar tudo de novo, não. Se alguém perguntar assim, mas o que ele expôs? Lê o capítulo 10, eu acabei de escrever. Vou escrever de novo, só para você não ter que virar a página. Eu tenho que escrever tudo de novo para você não ter o trabalho de virar a página. Negativo. Eu vou escrever assim, ó. Versículo 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Ponto. 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Não está bom? Não está bom? Vocês acham? Resolveu o problema, não resolveu? Para que eu vou contar tudo de novo? Versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu já sei tudo, eu já li isso aqui. Eu já li o que está escrito aqui. Que veio o lençol, que era para comer, não vou comer. Eu já sei, tudo isso eu já sei. Porque ele contou tudo de novo. Quem sabe? Ronan? Levantou a mão? É exatamente, o Ronan, o que o Ronan ia fazer? Né? Vide capítulo anterior. Né? Notinha de rodapé, né, Ronan? Não é muito mais prático? Rápido? Para que contar tudo de novo? Quem tem a resposta? Lucas não tinha o que fazer, era médico. Né? Tinha que fazer. Oi? Pronto, acertou na mosca. Seu nome, esqueço sempre. Alão acertou na mosca. Porque existe o recurso da repetição na Bíblia, um recurso literário. Porque os escritores lançam mão de um recurso literário, a repetição, quando eles escrevem algumas coisas. Por quê? Qual o objetivo? Realçar algo. Quando eu quero realçar algo, isso significa o quê? Importância. Por que sua mãe pega e fala assim para você, falava para você, cuidado na hora de atravessar a rua? Você cresceu ouvindo isso. Quantas vezes você ouviu isso? Fala para mim. Eu com 58 anos, meu pai falava, cuidado para atravessar a rua. Papai, brincadeira. Daqui a pouco você vai falar para eu tomar cuidado com o cerol, na hora que estiver empinando pipa. Né? Vai falar, cuidado na hora de empinar o pipa, para não se cortar com o cerol. Pai, eu tenho mais de 50 anos. Mas para mim você é uma criança ainda. Fica tranquilo, eu vou tomar cuidado para atravessar a rua. Agora, por que repete tanto? Porque eu quero proteger um valor importante. Então aqui, Lucas escreve tudo de novo, é um baita de um trabalhão, é caro, usar material de escrita difícil, não tinha computador, digita, imprime, apaga, deleta, não existia isso, era trabalhoso. Ele escreveu tudo de novo, por quê? Porque ele está lidando com algo importante que tem que entrar na nossa cabeça. Ele quer que os seus leitores, Teófilo, os demais leitores, ele quer que aprendam, olha, enfiem isso na cabeça de vocês. Não há distinção na igreja entre judeus e gentios, não há. Deus concedeu o Espírito Santo para judeus, Deus concedeu o Espírito Santo para gentios. E não aceitar isso, o que é? O que significa não aceitar isso? Muito simples. Deem uma olhadinha como Pedro interpreta isso. Veja aí no finalzinho do versículo 17. Se alguém não aceita isso não entra na cabeça de alguém, como Pedro interpreta essa não aceitação dessa verdade? Está no finalzinho do 17. Olha aí. Oi? O que significa não aceitar isso? Pedro fala no finalzinho. Não inventa, não é Valdomiro, não é para inventar. Oi?
Isso, exatamente. Isso, não aceitar isso é resistir. A quem? A Deus. Pedro falou assim: quem era eu? Quem era eu para não aceitar isso? Quem era eu para resistir o próprio Deus? Isso é sério. Ele entende o seguinte: olha, Deus deu uma mensagem, Ele equalizou todo mundo, judeu e gentil, tudo igual. Não há distinções raciais na igreja, não há. O que nos iguala? Ele deu o Espírito Santo a todo que crê. Ele não deu mais Espírito Santo para um do que para outro. Ele não deu mais Espírito Santo para judeu e menos para gentil. Não, ele concedeu o Espírito Santo para todos, judeus, gentios, e no capítulo 8, para até samaritano, que na época seriam os corintianos da época, né? Pior tipo de gente que tem. E ele concedeu o Espírito Santo para eles também. Então, ele equalizou todo mundo. O judeu já tinha nojo de gentil, de samaritano nem se fala. Samaritano para judeu era pior que bicho. E Deus deu o Espírito Santo para samaritano também no capítulo 8. Ou seja, ele equalizou todo mundo. E não entender isso, rejeitar isso, é rejeitar o próprio Deus, é resistir a Deus. Se na sua cabeça existe alguma noção de diferenças raciais na igreja, isso não é um problema cultural que você tem. Não é isso. Seu problema é sério. Você está resistindo a Deus. Você está negando a equalização que Deus concedeu à igreja ao dar o Espírito Santo a qualquer um que crê, de qualquer raça. E Lucas realça isso. Ele conta isso 2 vezes. Aliás, mais. Porque Pedro repete para Cornélio, não é isso? Essa história é repetida no capítulo 10 também. Ele realça isso bastante para entrar na nossa cabeça. Meu professor de teologia, ele dizia assim: olha, a repetição é a mãe da sabedoria. Ele falava: repetitio mater sapientia est. Repetitio mater sapientia est. Repetir isso direto para a gente, porque ele dizia o seguinte: olha, você tem que repetir bastante para aprender. O aprendizado vem pela repetição. Repetição, repetição, repetição. E se existe uma lição importante que eu tenho que aprender, é essa. Deus igualou judeus e gentios. Não há distinções na igreja de Cristo. Não há o super espiritual e o menos espiritual. O que tem o espírito e o que não tem. O que tem de igreja falando isso? Ah, esse tem o espírito, esse aqui já não tem. Está cheio disso. Tudo isso é blasfêmia. Tudo isso é resistir a Deus. Deus igualou a todos na igreja. Você crê em Cristo? Creio. Deus igualou você com todos. Não existem super espirituais, não existem pessoas superiores em outros aspectos, não. Na igreja todos são igualizados, equalizados. Todos estão no mesmo pé de igualdade, porque Deus concedeu o Espírito Santo a todos. Homens, mulheres, brancos, negros, vermelhos, marcianos. Se tivesse marciano aqui, deve ter algum, não sei. Às vezes a gente vê no meio do mundo da lua, né? Mas todos, crianças, adultos, ricos, pobres, todos que creem em Cristo, Deus colocou no mesmo nível de igualdade e concedeu o Espírito Santo à pessoa e revestiu a pessoa de uma dignidade sem igual. E isso é a base do nosso relacionamento respeitoso. Essa é a base para nós anularmos qualquer tipo de preconceito dentro da comunidade da fé. Ok? Muito bem, muito bem. Então, vamos agora então olhar para as divisões desse texto. Vocês estão entendendo tudo que eu falei? Todo mundo entendeu tudo? Entendeu, Júlio? Oi? Quer que repita mais 3 vezes? Tá bom, posso repetir se você quiser. Não sei se vão gostar da ideia de repetir tudo de novo. Mas é assim, a gente tem que respeitar a dinâmica do texto. Se o texto repete, o que eu tenho que fazer? Se o texto repete, o que eu faço? Essa aqui não precisa, pula para o 18. Se o texto repete, o que eu tenho que fazer? Tem que repetir. Pastor, eu já sei. É igual meu pai, né? Eu sei, mas é cabeça dura, tem que ouvir de novo. Meu pai falava assim.
Eu falo assim, eu repito porque você é cabeça dura, tem que falar de novo. Tá bom. Então fala aí. Não, olha para atravessar a rua. Tá bom, pai. Assim, tinha jeito. Ok, vamos então ver as divisões do texto. Quem está escrevendo? Quem vai escrever? Lá atrás, quem é? Ninguém? Daniel? Daniel, você vai escrever? Ok, então capricha aí. Olha lá. Versículos 1 a 3, a primeira divisão. Eu vou colocar aqui o seguinte. É uma lição. A falta de conhecimento, escreve aí, Daniel. A falta de conhecimento mantém enérgicos os escrúpulos severos. Nossa, que bonito ficou, hein? Ó, essa frase ficou bonita. A falta de conhecimento mantém enérgicos os escrúpulos severos. Ok? O que é escrúpulo? O que são escrúpulos? O que é isso? Todos aqui têm escrúpulos? O que são escrúpulos? Escrúpulos são, aqui, eu estou usando a palavra aqui, no sentido de noções particulares de certo e errado. Noções particulares de certo e errado. Às vezes eu tenho escrúpulos, são escrúpulos particulares, pessoais, coisas que eu acho que são erradas, mas não são. Não existe isso. Por exemplo, tem gente que acha que é errado assistir televisão no domingo. Tá? Gente que acha isso. O que é isso? São escrúpulos. É errado assistir televisão no domingo? É errado. É pecado? O que diz a Bíblia sobre assistir televisão no domingo? Procura na concordância bíblica. Televisão. Procura aí. Não vai achar. Ou seja, são noções que eu tenho que são minhas. Eu acho errado. São pessoais. Não são necessariamente erradas. Mas eu acho que são. É algo meu. O meu avô dizia que eu não podia jogar bola no domingo. Não podia brincar no domingo. Eu tinha que assistir Um Pouco de Sol, que era um programa do pastor Rubens Lopes, da Igreja Batista de Vila Mariana. Primeiro eu não entendia nada que ele falava. Ele era um grande erudito. Tem até uma praça com o nome dele em São Paulo. Praça Pastor Rubens Lopes, lá na Vila Mariana. Ele era um grande erudito. Ele abria a boca e não entendia nada que ele falava. Mas eu tinha que ficar com meu avô no sábado, no domingo, depois do almoço, assistindo Rubens Lopes num pouco de sol. Eu queria brincar, eu queria um pouco de sol lá fora, não lá dentro. Eu lá com meu avô. E pior que eu olhava meu avô dormindo. Eu falei, safado. Eu aqui, né? Não pode. E você aí, babando no sofá. Né? Lindo os seus escrúpulos. Né? Lindo. E eu que pago o pato. Né? Aí o pessoal lá brincando lá na rua, meus amigos, e eu não posso, porque já é domingo. Bobagem. Mas eu tinha que respeitar meu avô. Naquela época as pessoas respeitavam os mais velhos. E eu tinha que respeitar o meu avô. Então eu ficava com ele assistindo Um Pouco de Sol. Ali, eu sozinho, né? Porque ele dormia o tempo todo. Ok, então veja aí. Onde estava? A falta de conhecimento mantém enérgicos os escrúpulos severos. Já são severos. Mas a falta de conhecimento mantém eles ainda mais enérgicos. Meu avô, né? Marcos, hoje é o dia do Senhor. Como é que você vai jogar bola? Hoje é dia de adorar a Deus. Senta aqui do meu lado. Vamos assistir a pregação. Chegamos da igreja agora. Senta aí. Aí começava. Tá dormindo. E eu assistindo Um Pouco de Sol. Depois peguei até raiva de Um Pouco de Sol. Bom, segunda lição. Daniel, tá pronto aí? Daniel? Tá pronto aí? Segunda lição. Olha só aqui a segunda lição. Esse é os versículos 1 a 3. Agora a segunda lição. A instrução paciente. A instrução paciente é o melhor remédio contra os escrúpulos severos. Uma lição importante essa, hein? Não adianta brigar. Não adianta brigar com meu avô. Avô, o que é isso? Nada a ver. Não. É a instrução paciente. É o melhor remédio. Aí.
é o melhor remédio contra os escrúpulos severos. É instruir, é ensinar. É aí que a pessoa vai mudar. Ah, não sabia. Se eu na época soubesse, eu ia sentar com meu avô e falar: avô, deixa eu te explicar. Não tem nada a ver isso aí. De não poder não pode jogar bola depois da meia-noite só. Isso não tem nada a ver. Deixa eu explicar melhor como que é a ética da vida cristã, o comportamento do cristão em qualquer dia da semana. Não tem nada. É legal o senhor ter esses escrúpulos, mas o senhor não pode impor isso aos outros. O senhor não pode exigir dos outros isso, porque a Bíblia não diz nada sobre isso, não fala nada disso. Teria que explicar para o meu avô pacientemente, mas na época eu não sabia nada, né? Então tinha que falar para ele. Então aqui, a instrução paciente é o melhor remédio contra os escrúpulos severos. Aí é o textão, 4-17. Aí é o textão. Aí é Pedro repetindo tudo. É Lucas escrevendo tudo de novo. Até o leitor cansa um pouco e fala: mas eu já li isso aqui. Já li isso aqui. Vou ler de novo. Cansa um pouco. E o número 3, Daniel, está pronto aí? 3. Ok? 3. A paz e o louvor são os substitutos ideais. A paz e o louvor são os substitutos ideais dos escrúpulos severos. Então abandona os escrúpulos severos. Mas o que tem que entrar no lugar? Eu não posso abandonar, né? Ficar amargurado ali, bravo, porque as minhas ideias não foram respeitadas e tudo mais. Não. O certo é que a paz, como aconteceu aqui no versículo 18, a paz e o louvor são os substitutos ideais dos escrúpulos severos. E aí termina o texto aí. Ok? Muito bem. Vamos então ao ponto 1. Olhar o que está escrito aí. Então veja, ali o primeiro ponto fica aí então, Daniel. Deixa aí estão os 3 pontos. Está pequeno, não está? Dá para ler? Todo mundo consegue ler? Consegue ler? Carlinhos aí atrás, consegue ler? Consegue? Bom, você é jovem, né? Heron consegue ler? Você que é mais idoso? Consegue? Consegue ler? Ok. Então tá bom. Então vamos lá então. Veja aí versículo 1. Veja o versículo 1. Aqui são as lições principais. Agora existem lições que se esparramam pelo chão enquanto nós caminhamos sobre o texto. Então o texto é uma passarela. Então eu vejo ali nessa passarela as lições principais desfilando. As lições principais, essas 3, elas desfilam sobre a passarela. Mas enquanto elas desfilam sobre a passarela, algumas outras lições caem na passarela. Vão se derramando pela passarela. Tem uma poesia do Chico Buarque, não tem? Que fala ele fala... O que é? Ele fala assim... É bonito. Ele fala que ele segue a moça com os olhos, catando a poesia que ela entorna no chão. Olha que bonito. Ele vê a moça passando, ele segue a moça, catando a poesia que ela entorna no chão. Uma coisa linda. Meu Deus, esse cara... Eu queria ter a cabeça assim. Meu Deus, como é que pode escrever um negócio desse? Catando a poesia que entornas no chão. Olha que lindo. Bonito demais isso. Aqui nós vamos seguir essas lições. Os versículos 1 a 3 é a primeira moça que vai subir na passarela. Nós vamos segui-la com os olhos. Mas enquanto ela caminha, ela deixa cair pedacinhos de doutrina que ela entorna no chão. Nós vamos fazer o quê? Vamos catar essas doutrinas que ela entorna no chão. Vamos guardá-las para nós. São doutrinas que ela deixa cair enquanto ela segue. Ela vai caminhando e deixa cair as doutrinas aí pelo chão, e nós vamos então seguir e pegar essas doutrinas e guardar para nós. É muito importante isso. É uma moça muito linda. Olha que moça linda. A falta de conhecimento mantém enérgicos os escrúpulos severos. Olha que lição importante. Linda essa lição. Nós vamos seguir essa lição. E enquanto seguimos, vão caindo pedaços de teologia pelo chão.
Nós vamos pegar esses pedaços, vamos nos alimentar com esses pedaços, nos guardar esses pedaços. Vamos olhar, vamos seguir a moça então? Vamos seguir a moça? Vocês vêm comigo? Então vamos juntos. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Olha só. Primeiro pedaço. Que diz assim, aqui, versículo 1. Cadê o versículo 1? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Pergunta. Tem teologia aqui? Tem doutrina caindo no chão aqui? Enquanto Lucas escreve, caem pedaços de doutrina ou não caem? Caem. Note bem, eu vou ajudar vocês, como achar teologia aqui. Como a conversão é descrita nesse texto. Olha antes de falar, não deixa escorrer pela boca. Olha o texto e vê como a conversão de alguém é descrita nesse versículo. Oi? A pessoa convertida é definida como alguém que recebeu. Recebeu o quê? Então, ou seja, para eu me converter, eu tenho que fazer o quê? Fácil. Meu Deus, muito simples. Eu tenho que receber a palavra de Deus. Eu fiquei curioso, eu olhei no texto grego, o verbo que aparece aqui é o verbo derromai. Derromai significa o seguinte, olha só o campo de significado desse verbo. Lucas escolheu um verbo que envolve uma recepção extremamente rica. Olha o significado aqui. Num dos léxicons mais importantes que nós temos aí na língua inglesa. Fala assim, derromai significa tomar algo nas mãos. Eu recebo algo. Alguém me dá algo, eu aceito. Aceitar um presente. Alguém me dá um presente, eu aceito. Pastor, você aceita um presente? Esse presente? Aceito. Eu aceito. Eu recebo esse presente. Outra coisa. Receber uma carta, também, chega uma carta, eu aceito, eu recebo, eu não chego e falo assim, não, essa carta não é para mim. Eu recebo a carta, derromai significa isso também. Receber uma pessoa como hóspede, a pessoa chega em casa, eu abro a porta, abro o portão, abro a porta e a recebo em casa. Derromai significa isso também. E abrir as portas para acolher alguém ou alguma coisa. Ou seja, é uma atitude pacífica, serena, de total abertura, de total aceitação para receber alguma coisa. Agora notem bem, o texto aqui está dizendo que os gentios receberam, ou seja, abriram as portas, estenderam a mão, tomaram para si pacificamente o quê? A palavra de Deus. Por que chama... Aqui palavra de Deus é o quê? É a Bíblia ou é o Evangelho? Aqui palavra de Deus não é as Escrituras, não são as Escrituras. Aqui palavra de Deus é o Evangelho. Agora note bem, por que chama palavra de Deus? Porque é assim. Agora a opção é de vocês, né? Pode ser, quando eu falo assim, olha, palavra de Deus, esse de Deus pode dar a ideia de propriedade, é a palavra que pertence a Deus, ou pode dar ideia de origem, a palavra que vem de Deus. O que vocês acham? É a palavra que pertence a Deus ou é a palavra que se origina em Deus? O que vocês acham? Quem acha que é a palavra que pertence a Deus, é dele? Quem acha? Levanta a mão. Ninguém? Tá mal, hein? Essa opção tá mal. Quem acha que é a palavra que se origina em Deus? Quem acha? A maioria, ok. Aí no caso, se vocês fossem tradutores da Bíblia, vocês iriam dizer que é um genitivo de origem.
o que é um genitivo de origem? É isso. É a palavra que se originou em Deus. Deus é a fonte dela. Deus é a fonte dela. O que eles fizeram? Eles, quando chegou uma palavra que teve Deus como origem, eles recepcionaram isso. E Lucas mostra que isso é conversão. Quem se converte então? Quem se converte é a pessoa que recepciona a palavra que se originou em Deus. Agora, pense no contrário. O que é incredulidade? O que é? É o que chega a encomenda e ele fala o quê? Não aceito. Não aceito. Mas é a encomenda de Deus. Digam para mim, se você traz para mim um presente e eu digo não aceito, como você vai se sentir? O que significa essa recusa? Ah, é meu livre-arbítrio. Tá, ok. Mas o que mais significa isso? Depois a gente fala sobre livre-arbítrio. Mas o que mais significa isso? Uma grande? Meu Deus, é uma grande ofensa. É uma grande ofensa. Eu estou recebendo a mensagem, eu vejo aquilo. O que é isso? Não quero isso. Não quero isso. Não, mas é a palavra de Deus. Não quero isso. Tchau. Ou seja, a incredulidade é uma recusa. Como você qualifica essa recusa? É uma recusa afrontosa. É uma recusa desrespeitosa. É isso. O incrédulo é alguém que perfaz, que expressa uma recusa ofensiva. Não é só, meu livre-arbítrio, não é isso aí não. É uma recusa ofensiva. Se você é um incrédulo, você ouve o evangelho e não crê, ainda não creu, não recebeu, como diz aqui, você não recebeu em seu coração, não acolheu, não crê nisso, lembre-se disso. Aos olhos de Deus, você é um ofensor. Você é alguém que o ofendeu, a sua recusa é ofensiva. Ele trouxe uma mensagem para você, você disse, não quero isso, não quero. Não quero brigar com ninguém, não quero, mas eu não quero isso aí. Não interessa a sua postura, se a sua postura é pacífica ou não, o fato é que a sua recusa é ofensiva. Você pode ser um ofensor bastante educado, muito educado, mas continua sendo um ofensor, do mesmo jeito. Tem algum outro texto que fala que quem recusa o evangelho ofende a Deus? Tem algum outro texto? 17? Deixa eu ver. Aqui o 17, quando fala isso, quando fala sobre resistir a Deus, não é resistir o evangelho, é resistir a verdade de que os gentios foram recebidos. Sim. A ideia de ofensa está aqui. Rebelião. Isso sim. Não ao evangelho, mas a um ensino de Deus. Aí sim, é um bom exemplo, porque mostra a postura de rebelião. Pedro dizendo, eu vou ser rebelde. Deus aceitando os gentios e eu não aceitando. Eu não vou fazer isso. Eu não vou resistir a Deus. Seria isso. Quando eu estava fazendo esse estudo aqui, eu lembrei de um texto muito mais pesado. Eu não sei se vocês lembraram dele também, estão com vergonha de falar. Mas eu lembrei de um texto que me faz tremer, que é o texto de 1 João 5. Dá uma olhadinha lá. 1 João 5. 1 João 5. Esse negócio de incredulidade é sério. Não é brincadeira. Nós não podemos ver a incredulidade apenas como uma opção da pessoa. Não é isso não. É algo muito pior à luz da Bíblia. Veja 1 Coríntios 5. 1 Coríntios não, 1 João. 1 João 5. Versículos 9, olha o 9. Eu vou ler aqui o 9. Olha só, acompanhe o raciocínio. Olha o raciocínio de João. João é o apóstolo que escreve mais fácil. Quem não entende João, não entende nada. Quem não entende João, estudou com Paulo Freire.
Porque é impossível. Interpretar João é muito simples, é muito fácil. Ele fala, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. É difícil entender isso? Não, é simples. A lógica joanina é simples demais. Qualquer pessoa entende. Olha só então o que ele fala aqui. Olha só o que ele fala. Se admitimos o testemunho dos homens, 5:9, o testemunho de Deus é maior. Concordam? Concordam, né? Se admitimos o testemunho dos homens, e isso nós fazemos, nós quando ouvimos testemunhas humanas, várias testemunhas humanas, isso é verdade. Agora ele está dizendo, o testemunho de Deus é maior. Agora vejam, ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Qual é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho? Vamos seguir, porque ele vai falar isso só no versículo 11. Olha só. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, ou seja, recebeu o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz... Deus fala algo, eu digo, não acredito. Eu estou chamando Deus do quê? Deus fala, olha, é assim, eu digo, não aceito, não acredito. Eu chamei Deus do quê? Qual é o nome disso? Chamar Deus de mentiroso é o quê? Uma imensa blasfêmia. Uma imensa blasfêmia. Ele prossegue, o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deus está falando e eu não creio. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso. É uma grande ofensa. Vejam, 11. E o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esse é o testemunho. Aí eu olho e falo, não acredito. Esse é o testemunho de Deus. Eu não acredito. Logo, eu chamei Deus de mentiroso. A incredulidade é um ato de rebelião, de ofensa e de blasfêmia. É muito sério isso. Eu posso ser todo educado. Eu posso ser aquele incrédulo super educadinho. Não, olha, legal, você tem a sua opinião, mas eu não acredito em Jesus. Eu sou amigo de todos. Então, eu quero ser seu amigo, não brigo com ninguém, mas eu não creio em Jesus. Você tem a sua fé, eu tenho a minha. Olha que incrédulo bonito. Olha que incrédulo educado. Que incrédulo é o ursinho carinhoso. Ele até pode vir aqui à igreja. Ele é um Teletubby, né? Ele é um doce de pessoa, né? É o incrédulo da Disneylândia. Ele chega todo com coelhinhos, com esquilinhos em volta, florzinhas, é lindo. Aos olhos de Deus, esse incrédulo educado, ele chama Deus de mentiroso. Ele é um rebelde, um blasfemo aos olhos de Deus, porque ele não crê no testemunho que o próprio Deus dá sobre Jesus. Isso é muito sério. Sim. A serpente falou o que para Eva? Deus é mentiroso. É assim que Deus disse? Mentira! Deus é mentiroso. O incrédulo, ele crê na mensagem da serpente. Fala, Deus é mentiroso. E abraça essa ideia e segue em frente. Ali atrás, a irmã, depois aqui. Não. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Jesus uma obra, é atribuir a obra de Jesus ao diabo. É outra coisa. Então, é assim. Quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso acontece dentro de um ambiente histórico e textual ali. O que aconteceu? Jesus expulsou um demônio. E eles disseram assim, olha, isso que você fez, Jesus, isso aí, você fez pela força do diabo. Aí Jesus falou, olha, para qualquer pecado tem perdão. Mas isso aí que vocês fizeram agora, isso não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse que o senhor está citando agora, esse pode ser o perdão. Esse? Não, esse que eu estou citando agora, você fala de atribuir, isso é o pecado contra o Espírito Santo.
Esse que o senhor acabou de citar. Isso. O Marcos 11. Esse que o senhor está falando agora, para nós. Esse não. A gente está chamando Deus de mentiroso. Mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então esse pode ser passível de perdão. E sim, claro, todo mundo já fez isso. Assim, quem aqui aceitou o Evangelho no dia que ouviu pela primeira vez? Você? Você tem que estragar minha aula. Foi no dia 1º de abril, está explicado. Mas olha só, gente, com exceção de algumas pessoas que há pela terra espalhadas por aí, né, que são realmente pessoas estranhas, né, com exceção dessas pessoas, esses seres humanos que a gente encontra na história da humanidade a cada 100 anos, né, a grande maioria, as pessoas mais normais, né, quando ouviram de falar de Jesus, fizeram o quê? A primeira reação? Rejeitaram. Já pensou se isso fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não teria perdão nunca mais. Não teria perdão nunca mais. Os irmãos estão aqui, muitos estão aqui, eu acompanhei a conversão de vocês. Não foi no primeiro dia. Ouviram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O Heron lá atrás, que eu brinquei com ele agora há pouco. Eu conheci o Heron na época da incredulidade. Eu conheci a Rosana na época da incredulidade. Quantas vezes o Roberto, seu cunhado, irmão da Rosana, pregou o evangelho para vocês? Toda semana ele pregava o evangelho para eles na casa. Tinha um culto em casa. E o Heron não se convertia. E nem a Rosana. A Rosana se converteu, depois o Heron se converteu. Já pensou se recusar o evangelho fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eles não seriam salvos nunca. Então não é. Não é. O pecado contra o Espírito Santo é outra coisa, é atribuir ao diabo uma obra de Jesus. Ok? Aqui, Brenner. Pode também colocar nesse versículo dizendo que Deus não é mentiroso, pode colocar também o texto de João 3,36? Assim, João 3,36 não fala que chama Deus de mentiroso, mas fala o seguinte, olha, essa pessoa, sobre ela permanece a ira de Deus. Aí você consegue entender por quê. Por que quem rejeita o filho, sobre a pessoa permanece a ira de Deus? Simples. Ela está chamando Deus de mentiroso o tempo todo. Ela vive uma vida em que ela diz Deus é mentiroso. Se alguém vivesse dizendo que você é mentiroso, como é que você ia se sentir em relação a essa pessoa? Você fala, ai que fofinho. Você fala isso? Isso é despertar sua ira contra essa pessoa. O tempo todo. Aquela pessoa me chama de mentiroso. Fala que eu sou um mau caráter. Que eu dou testemunho falso. Aquela pessoa estaria debaixo da minha ira o tempo todo. É o que acontece com o texto que você falou, João 3,36. João 3,36 fala que sobre ele permanece a ira de Deus. Dá para entender agora por quê. Ele chama Deus de mentiroso. Então é muito sério isso. O texto que está diante de nós, versículo 1, quando fala receberam a palavra de Deus, mostra que o oposto é um ato de ofensa. A pessoa recusa o presente. Chega o presente, eu falo, não aceito, devolve isso aí. Não quero nada dessa pessoa, leve embora. É uma ofensa, uma blasfêmia contra Deus, a incredulidade. Se você é incrédulo, não, olha, é duro isso aí. Mas se você é incrédulo, não pense que está tudo numa boa, não. Eu tenho modo de pensar, Deus entende. Não. Não pense que está tudo numa boa. Não está. Você está ofendendo a Deus, recusando o Evangelho e chamando Deus de mentiroso, e a ira de Deus está sobre você. Lamento, eu queria dizer algo diferente, mas eu não posso. Isso é o que a Bíblia diz. O Evangelho bonitinho, enfeitadinho, com florzinha que tem por aí afora, não existe na Bíblia. Na Bíblia é assim, se você recebe a Jesus, você tem paz com Deus. Você não recebe, a ira de Deus está sobre você. Não adianta, não importa quão educado e bonzinho você seja, não importa. Quem levantou a mão? Ali, Márcio. Márcio, você aceitou Jesus assim que ouviu? Não? É, só você mesmo, viu? Depois você pega um autógrafo, pastor Thomas aqui. Olha lá, Márcio. Lucas 9,5, pode ler. Sacudiu o pó dos vossos pés. Ele testemunha contra eles. Aí Jesus falando de quem não recebe o mensageiro. Olha só. Você chegar num lugar
os mensageiros não forem recebidos, quando vocês saírem, sacudam a poeira do pé de vocês daquela cidade. O judeu fazia isso quando ele ia viajar para o exterior, porque ele pensava assim: eu vou entrar em Israel e eu vou trazer terra suja de outro país para Israel? Nem pensar. Então, quando ele ia entrar em Israel, ele tirava o sapato, tirava a terra do estrangeiro e entrava no país, né? No Brasil estava faltando fazer isso, né? Entrou muita gente com o pé sujo aqui, né? Enfim, quando Jesus fala, saiam dessa casa e limpem os pés, significa o quê? É uma casa impura, é uma casa suja. Não levem essa sujeira com vocês. A casa que rejeita a mensagem do Evangelho, a família que rejeita a mensagem do Evangelho, é a família suja. O pastor, pega leve. Jesus fala, ó, saiu daquela casa, limpa os pés. Não leve aquela sujeira com você. Limpa e vai embora. Gente, vamos voltar para o Evangelho de verdade. Vamos voltar para o Evangelho de verdade. O Evangelho é a mensagem mais graciosa, linda e amorosa que há. Não tem coisa igual. Não tem coisa igual. E nós entendemos o quanto ela é amorosa, graciosa e preciosa quando nós entendemos o nosso pecado. Qual é o salário do pecado? Morte. E o que o Evangelho me dá? Só. O Evangelho fala assim, olha, eu te dou vida, eu adoto você na minha família e eu te dou uma herança eterna. Vida é pouco. Vida é pouco para mim. Você precisa só de vida, mas eu não vou te dar só vida. Eu vou te dar vida, eu vou adotar você na minha casa, na minha família, e vou te dar uma herança eterna, sem fim. É isso que eu vou te dar. Você vai reinar. Você vai reinar comigo. Você vai sentar num trono comigo. Você vai sentar na minha mesa e comer comigo para sempre. Eu não vou te dar só vida. Vida é pouco. Vou dar muito mais. O Evangelho é maravilhoso. E quando eu lembro do tamanho do meu pecado e vejo o tamanho da minha salvação, gente, é a mensagem mais linda que pode haver. Não pode haver nada melhor. Agora, o outro lado não é brincadeira, não. Quem rejeita, aos olhos de Deus, tem que tremer. Tem que tremer. A vida é curta. A vida é curta. E esse Deus que você está chamando de mentiroso todo dia, esse Deus que você chama de mentiroso todo dia, essa vida que o Márcio mencionou, suja aos olhos de Deus, porque rejeita a palavra, é suja. É suja. Jesus fala, limpe os pés quando sair dessa casa. É suja. Essa vida suja, essa casa suja em que você mora, essa postura de rebelião, de agressão, de rejeição contra Deus, de ofensa, de blasfêmia contra Deus, lembre-se, o tempo está passando. Rápido. Um dia você vai se encontrar com esse Deus de quem estamos falando. Cara a cara. O Deus que você chamou de mentiroso. Você ia também. Estará lá. Eu não quero estar no seu lugar nesse dia. Todos compareceremos. E você vai comparecer. E comparecer diante de Deus, estando perdido, é a pior desgraça que pode acontecer com você. A pior. Então, por isso eu digo aqui a vocês. Várias pessoas aqui, pessoas que vêm à igreja, pessoas que são membros, pessoas que não são. Eu não conheço a realidade espiritual de cada um. Cada um tem que avaliar. Eu sou um crente. Eu recebi a palavra. Eu ouvi a palavra e eu acolhi a palavra ou não. Se eu acolhi, ufa, sou um herdeiro, estarei com o Senhor para sempre. Não existe felicidade maior. Posso perder tudo, mas eu tenho uma esperança magnífica, gloriosa, uma certeza gloriosa que nada pode me tirar. Agora, se eu não sou, o meu problema é sério. Muito sério. Resolva isso hoje, antes do café. Resolva isso hoje, antes do café. Aqui mesmo, no banco aí, no banco onde você está. A Bíblia fala assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí no seu banco, agora, diga, Senhor, socorro.
socorro. Eu invoco o seu nome agora. Por favor, perdoa-me. Eu tenho chamado o Senhor de mentiroso no meu coração. Eu não tenho recebido a sua mensagem. A minha casa é a casa que se o seu evangelho é pregado, é rejeitado. E os seus mensageiros têm que limpar os pés quando saem da minha casa. Meu Deus, perdoa-me, salva-me. Eu creio em Jesus o Redentor. Como aconteceu com os gentios em Atos 10, como aconteceu com eles, eu recebo a palavra do Senhor, eu acolho, eu creio. O Senhor é o meu Redentor. É o Senhor a minha esperança. Eu acolho, eu recebo agora para sempre. Faça isso já, nesse banco aí que você está. Agora, faça isso agora. Creia no Senhor, para afastar de você essas coisas horríveis que eu mencionei aqui. Ok? Queridos, meu Deus, nem acabei o versículo 1. Bom, nós vamos continuar na próxima oportunidade aí. Porque tem o versículo 2, o 3. Olha, tem tanta. Nossa, é muita coisa. Tem muita coisa a aprender. As beldades estão desfilando e não para de cair doutrina na passarela. Então nós vamos escolher todas elas. Vamos escolher todas elas e vamos aprender e vamos ser enriquecidos com isso.